Existem várias perguntas que movem meu mundo. Uma delas é: como ser quem eu quero ser de verdade? Na infância, eu tive o exemplo de meu pai, que tinha um interesse inato com uma vontade constante de entender e saber tudo, muito além dos conteúdos da escola. As perguntas dele surgiam em qualquer hora ou lugar, e eram de todo tipo de perguntas, desde sobre espécie de árvores, formato de folhas, gotas de chuva, até sobre temas como astronomia, Deus e a história do mundo. Como professor universitário, meu pai costumava dedicar a primeira aula do ano somente para perguntas dos alunos, para entender o que os alunos queriam saber de verdade. E ele dizia que as perguntas são a primeira etapa para aprendermos algo novo. Quem não tem perguntas não sabe onde quer ir, como um barco que não tem uma direção. Das muitas perguntas que meu pai tinha em sua mente e em seu coração, às vezes ele deixava escapar alguma em voz alta para mim, como se me perguntasse. Eu não sabia as respostas, mas os questionamentos mexiam comigo, me tiravam da inércia, me faziam olhar de forma mais ampla para o mundo, com um interesse de cientista. E além disso, aquelas perguntas interessantes faziam o olhar do meu pai brilhar. E aquilo me chamava atenção. Tive a sorte de receber esses incentivos não só na família, mas também de docentes e de professores. Nessa época eu já estudava no Colégio Logosófico. Não era repreendida por perguntar muito, apesar de geralmente não receber as respostas prontas dos adultos, que me incentivavam a pensar para encontrá-las. Logo compreendi que deveria anotá-las para que eu não desistisse de encontrar as respostas. Parecia haver coisas grandes para serem descobertas. Já mais adulta, muitas dessas perguntas amadureceram e voltaram a mover minha mente e meu coração, e algumas até hoje. Como conquistar a confiança em mim mesma? É possível ser otimista em um mundo com tantos desafios? Como ser livre? Posso ser dona do meu destino? Como ser uma boa esposa, mãe, profissional? Como ser quem eu quero ser? Ou, como estar cada dia um pouco mais próxima dessa realidade? Intuitivamente, essas perguntas me mostravam que havia muitas coisas que eu ainda não tenho ou não sei, mas que gostaria de alcançar. Não quero que a minha vida seja um barco sem direção, que não tem controle de seu destino. E por isso, de um tempo para cá, eu venho investigando, com o auxílio da ciência logosófica, sobre como é que eu posso começar a dirigir minha vida e traçar meu destino. Eu tenho uma filha de 4 anos e um bebê de 9 meses. Ter filhos é uma oportunidade para fortalecer sentimentos e de muito aprendizado. A criança que cada família recebe é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Que nos revela muito sobre nós mesmos. A criança tem a capacidade de testar a paciência do adulto, fazer esse adulto se movimentar, sair da zona de conforto e, para não desistir, ele precisa se adaptar e evoluir. A vida de mãe é um grande campo de aprendizagem. Minha filha e eu tínhamos uma convivência próxima e harmoniosa até o nascimento do irmãozinho. Depois do nascimento dele, ela mudou a fisionomia e passou a agir completamente diferente comigo. Quando na minha presença, ela passou a ficar desobediente, me contrariar o tempo todo e bater no irmão. E quando na presença dos avós, ela passou a demonstrar desprezo por mim. Antes, ela era muito carinhosa comigo e, naturalmente, aquilo me surpreendeu. Isso se repetiu por bastante tempo e cada vez com maior intensidade. E começou a virar um grande problema para mim. A minha postura confiante e tranquila de antes se transformou na de uma mãe irritada e impulsiva. Sem entender como as coisas podiam ter saído do meu controle daquela forma, o primeiro pensamento que me ocorreu foi me colocar na posição de vítima. Ah, eu não mereço isso.
pois sempre a tratei com todos os cuidados e amor. E o pensamento que veio na sequência, como é comum ocorrer, foi o de colocar a culpa nos outros. Ah, mas os avós não deveriam passar tanto a mão na cabeça dela, dão muitos presentes doces, costumam mal a criança. Ou, a culpa é da menina que está com ciúmes injustificado do irmão. Veio então a ideia de tentar ajudá-la. Bom, então vou buscar uma solução para o problema dela. E pesquisei as melhores práticas e recomendações de especialistas e pessoas experientes para amenizar aquele tipo de comportamento, que eu suponho não seja incomum em crianças. Não posso dizer que as técnicas não eram boas, na verdade, elas funcionaram parcialmente, mas sem um efeito duradouro na conduta dela. Às vezes, cerca de 30 segundos após um combinado ou uma correção, recomeçavam as afrontas e os descuidos com o irmão. E o problema continuou aumentando. Eu estava me esforçando incansavelmente durante semanas, mas eu me sentia cada vez menos capaz de ser a mãe que eu queria ser. Eu continuava irritada, instável, estava sendo levada a ser alguém que eu não queria ser e a fazer coisas de uma forma que eu não queria fazer. A situação era bastante desconfortável para mim. Eu não sabia bem para onde meu barco estava indo. Recebi um grande apoio do meu esposo, que queria me ver superar essa dificuldade. Eu não queria deixar essa família que amo à deriva, e então decidi sair dessa posição passiva de vítima e passar para outra ativa, de quem quer assumir a direção do barco. Passei assim a refletir e buscar elementos para serenar a mente e seguir em frente. Vou citar 3 deles que foram úteis para mim. A primeira reflexão foi a seguinte: os meus filhos são um presente para a nossa família. Eles têm infinitamente mais qualidades do que defeitos. Da mesma forma que eles me trazem uma imensa felicidade, me trazem também desafios. Em ambos os casos, posso encontrar motivos para ser grata a Deus por tê-los aqui comigo. Afinal, os desafios não são necessariamente ruins. Eles podem ser oportunidades para aprender. Mesmo que no início pareça difícil, confio na minha capacidade de superá-los. Bem, a segunda reflexão foi a seguinte: a causa do comportamento da minha filha é um pensamento que está na mente dela. A causa do meu incômodo é um pensamento que está na minha mente. O que está em jogo não é um embate de pessoas, mas um embate de pensamentos, é um jogo mental. Eu devo buscar a solução não no mundo físico, mas no mundo mental. E por fim, o terceiro elemento que eu queria trazer é o seguinte: eu não tenho como mudar o que está dentro da mente da minha filha, no mundo interno dela. Apesar de, claro, como mãe, tenho o dever moral de dar muitos incentivos ao longo de toda a sua vida, mas não tenho como garantir o resultado na mente do outro, que não me pertence. Tanto é assim que tentei inúmeras técnicas que não deram resultado. Mas eu tenho sim a prerrogativa de mudar o meu mundo interno, os pensamentos que estão na minha mente. Será que esses pensamentos são os que estão me impedindo de ser a mãe que eu gostaria de ser? Aqui eu vou abrir um parênteses. O conceito de pensamento, ele tem muitos aspectos e mereceria uma palestra só sobre ele, por ser um conceito-chave para todas as pequenas e grandes mudanças que queremos fazer conscientemente em nossa vida. Mas eu posso tentar fazer uma pequena pincelada no assunto, dizendo que, para a logosofia, os pensamentos são agentes causais que formam a vida mental de cada ser humano, que nascem, reproduzem-se e podem ser transmitidos de uma mente para outra, influenciando as palavras e as ações dos seres. Se a mente está distraída, pode receber pensamentos alheios, sem intervenção da razão, e agir de forma diversa da que gostaria. Fechando esse parênteses, essa mente distraída e com esses pensamentos diferentes do que eu gostaria, era exatamente o que estava acontecendo comigo. Quando tomei consciência disso, iniciou-se uma experiência científica, cujo laboratório é minha própria vida. Depois de um estudo mais aprofundado, percebi que ali havia um erro fundamental. Eu tinha que parar de olhar para fora e olhar para dentro de mim. Parar de olhar somente os erros dos outros, da filha, dos avós, dos familiares, etc. Parar de querer mudar os outros
e passar a buscar as causas nas minhas dificuldades ou problemas em mim, no meu mundo interno. Porque definitivamente não queria ser aquela mãe, daquela forma, mas, ao fazer um monte de esforços para mudar os outros, eu continuei sendo o ser que eu não queria ser. Não digo que não havia erro nos outros, mas o que me cabia fazer também naquela experiência era corrigir a minha parte. A experiência científica que eu iniciei me levou, com o apoio da ciência logosófica, a analisar quais eram os pensamentos que apareciam na minha mente todas as vezes que eu me sentia provocada pelas circunstâncias ou tinha minha autoridade contestada. E, para minha surpresa, eram sempre os mesmos. Esses pensamentos nervosos e alarmistas faziam o problema parecer bem maior do que ele era. As tormentas do mar em que eu estava navegando naquele momento pareciam enormes e invencíveis. Eles também me levavam a olhar só para fora e tentar achar sempre a causa nos outros. Eu tinha que parar de preocupar com os demais e fazer isso por mim mesma. Naquela experiência, eu precisava eleger e testar os pensamentos e os sentimentos que eu deveria ter no dia a dia para neutralizar os efeitos negativos daqueles pensamentos intrusos que observei na mente e construir gradualmente uma forma de agir que estivesse mais de acordo com a convivência amena que eu queria voltar a ter com a minha filha. Ao buscar as causas e as soluções dos problemas dentro de mim, passei a saber exatamente para onde o meu barco estava indo. Me deu uma crescente confiança e, a partir disso, se tornou possível enxergar os meus erros com clareza e começar a substituí-los por acertos, de forma mais consciente. E tudo isso não com pouco esforço, mas agora com direção definida, por um objetivo nobre, que é proteger e cuidar dos sentimentos mais puros na convivência com a minha filha. Agora eu tinha como se fosse uma bússola que me ajudava a seguir em frente. Esta vivência trouxe um resultado interno tão positivo que comecei a me perguntar: será que usando essa mesma bússola, que me indica buscar a solução sempre dentro e não fora, eu poderia ter resultados felizes também em outros campos da vida, como convivência a dois, amigos ou no trabalho? Como extrair dessas diferentes experiências algo útil para eu ser uma pessoa melhor e, enfim, para ser quem eu realmente quero ser? Não estaria aí uma pista da resposta de como ser mais otimista em face dos desafios da vida? Qual é o enigma que está por trás da convivência entre as pessoas? Não por acaso observei que a mesma lógica acontece na convivência de casal, com meu esposo, e me desafiei a tentar descobrir o que, nos pequenos ou grandes problemas que apareciam no nosso dia a dia, poderia ser pistas sobre mim mesma, confiante já que esta poderia se tornar também uma experiência científica com resultados felizes. A bússola continuava me indicando o mesmo caminho: deixar a posição fácil de vítima, de culpar o outro ou de esperar que os outros mudem, para uma posição mais eficiente de encontrar partes de soluções internamente. Fazer o bem por mim e para mim, como uma experiência evolutiva. E, finalmente, eu me sentia um pouco mais perto do ideal do que eu realmente queria ser. Parece simples, mas para mim tem sido uma mudança de propósito de vida. Ao melhorar a convivência comigo mesma, com os pensamentos que existem dentro de mim, acabo favorecendo também a convivência com os outros em todos os campos da vida, a dois, com meus pais, amigos, etc. Colocando meu barco com uma direção muito clara, evitando deixá-lo correr solto aos ventos. Muito obrigada pela atenção.